O Fluminense venceu e convenceu. Jogamos bem, na minha opinião. E esse daqui é o vídeo com as notas. Você já percebeu que está sem edição. Já deixo antecipado, estarei de férias a partir desta segunda-feira. Ficarei 5 ou 6 dias de férias, provavelmente 6. Mas tem vídeos, estou deixando vídeos preparados, interessantes, todos com conteúdo bom, atualizados, com novidades legais. Então, continua assistindo aqui no canal. Hoje é para falar das notas. Tô correndo fazendo todos esses vídeos, então não vai ter edição. Estamos na reta aí sem edição. Então vamos embora, começar falando das notas. Você deixa o seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal. Vamos partir primeiro, começando com Marcos Felipe. E aí eu vou ter que falar as notas, né? Porque as notas não vão aparecer aqui. Marcos Felipe, goleiro do Fluminense. 0 culpa no gol e não tocou na bola. Passou o jogo inteiro sem tocar na bola. Na verdade, tocou 3 ou 4 vezes com o pé e não errou nenhuma. Enfim, não teve culpa no gol, ficou com a nota 6, né? Se não tivesse sofrido gol, talvez a nota 6,5 e tal, mas pouco participou. Então, nota 6 para Marcos Felipe. Ótimo, não foi exigido e também não deu mole. É titular do Fluminense, né? É bom a gente ter um goleiro titular assim. Na lateral direita, Calegari. Para mim, é uma falha de Calegari e de Hudson, né? Vou falar depois de Hudson, na marcação do primeiro gol. Há uma dobra de marcação numa tabela, enfim, que acaba deixando um espaço que a gente vê muito esse espaço quando o Calegari tá ali. E isso é inegável. Eu digo e repito, titular da lateral direita do Fluminense é Calegari, não é Igor Julião, hoje. Pro ano que vem torço para que seja contratado outro, né? Até porque Calegari não é lateral. Mas esse tipo de problema não acontece tanto com o Julião, que é essa tabelinha e o espaço por trás. Bem, achei que houve falha. No resto do jogo, uma atuação digna de Calegari, jogando bem, assim. É óbvio que a torcida, né, uma parte da torcida tem um carinho absurdo por ele, isso acaba valorizando um pouco mais a atuação. Mas na minha visão, com o erro do gol, depois uma atuação ok, fica com a nota 5,5. Na zaga, a dupla de zaga, Lucas Claro e Matheus Ferraz, para mim é uma partida muito semelhante, muito igual. Pouquíssimo utilizados para poder de marcação. O único lance, né, tirando o gol nem chega a entrar na área. E o outro lance de perigo do Atlético é num contra-ataque, que eles estão na área, né, para uma cobrança de escanteio, que é aquela bola de Richard. Então, assim, ficam os dois com a nota 6,5, que é a nota padrão ali da zaga, quando o time vai bem, ganha o jogo, tomou um gol que não foi falha deles. Na lateral esquerda, Egídio. Egídio tem um destaque aí, né? Ele não entregou, isso já torna a atuação dele ótima. Mas Egídio, a gente precisa destacar que ele até participa de algumas jogadas ofensivas, erra bolas cruciais, como aquela tabelinha que acho que vem de Marcos Paulo para Ganso, o Ganso dá de primeira, Egídio erra uma jogada até de certa forma ridícula, né? Que ele vai tentar tocar para o meio ali, ele poderia ter entrado chutando, ou até se entrasse tocando, ter tocado melhor. Mas também não fez uma partida absurdamente ruim, não. Não foi uma partida ruim de Egídio. Me fez colocar uma dúvida se é melhor Egídio pela esquerda ou Julião improvisado. Olha o naipe, né, da dúvida. Mas mantenho talvez uma avaliação parecida com a de Calegari, porém achei que Egídio não falha num gol, né, no gol ele até chega um pouco atrasado ali pelo meio, na marcação do Cittadini, mas ele não era ele que era para fazer aquela função ali. Ali era um volante que estava faltando, né? Então não chega a ter culpa no gol. Mas ele fica com a nota 6 por causa disso. Achei que Calegari e Egídio praticamente no mesmo nível ali, assim. Só que tem um peso em Calegari por ter errado na questão do gol. Vamos passar agora para o meio de campo. Hudson, começando por ele. Tão crucificado, apanhando tanto da torcida e etc. E de certa forma, não tô falando totalmente, não tô falando que essa é minha opinião geral e eu nunca vou mudar. De certa forma, injustificável. E por que de certa forma? Porque ele não tá fazendo um grande campeonato brasileiro, longe disso. Mas também tá fazendo um péssimo campeonato brasileiro. Tá fazendo um campeonato na média. E na partida contra o Atlético Paranaense, mostrou sua importância em alguns pontos. Eu tô destacando bastante essas palavras em termos, alguns, quase, porque senão depois eu falo, elogiou o Hudson. Enfim, né, eu conheço algumas pecinhas aqui. Falar igual a daí. Não são todos, não. Quem é raiz tricolor de verdade, comenta direito. Esse é o tipo de coisa que quando eu gravo editando, eu penso bem assim, por que eu fiz isso, né? Vou cortar. Mas agora eu não vou cortar, não. Mas enfim, sobre a atuação de Hudson, não falei, não rendeu tanto.
Pra mim tem um erro dele no gol do Atlético Goianiense, acho que ele marca errado e aí a tabelinha vem nas costas dele, né, o passe para Abner entrar pela esquerda e rolar para o Léo Cittadini. É um erro de Hudson, ele demora a girar e tal, e chega atrasado lá na marcação do Abner. Mas teve a sua importância, principalmente naquela função que a gente fala sempre aqui, que é pisando na área, etc. Só que com uma defesa do Atlético muito fechada, isso teve pouca importância. Hudson fica com uma nota 5, tem esse peso, para mim, do lance do gol. Depois disso, até participa bastante do jogo. 5,5, porque ele participa muito do jogo depois disso. E, de certa forma, a quantidade de vezes que o Fluminense recuperou a bola rápido foi muito grande. Foi significativa, diria eu, né? E isso também faz parte da atuação de Hudson e principalmente da de Martinelli. Pois os dois volantes, mesmo o Fluminense tendo um poderio ofensivo grande, mantinha ainda dois volantes. E por que mantinha ainda dois volantes? Para poder o Atlético Paranaense não ter opção de contra-ataque. O Fluminense pecava um pouco na criação, faltava às vezes um mais um ali na frente, mas não deixava de roubar a bola. Ficava o tempo todo com a bola. A quantidade de vezes que a gente viu o Fluminense tá com a bola. Aí, tentou uma jogada, perdeu, do nada eu que tava anotando as coisas, né, no celular e tal, vendo o jogo, eu ia, tipo assim, olhava, perdemos a bola, saiu ali em lateral, eu ia, 17 minutos, olhava a bola do Fluminense já de novo. Roubamos muitas bolas. Isso passa pela atuação também muito de Martinelli. Uma grande partida de Martinelli, muito bem, quase que teve um erro que poderia ter matado ele no início, porque eu acho até que ele não sofre falta logo no iniciozinho do jogo. Mas, enfim, uma grande partida e tem um plus na nota por alguns pontos, que vocês vão ver mais à frente também. Partida de Campeonato Brasileiro. Segundo jogo como profissional. Então, assim, isso tudo... Atlético Paranaense não é um adversário qualquer, né? Jogo importante, valendo G4. Então, por isso, a nota de Martinelli fica como 7,5. Aí você vai dizer, Gabriel, você elogiou tanto. Porque, assim, precisa de uma regularidade também. Ele não foi o decisivo do jogo. Meio de campo, vou passar muito rápido por esse, que se chama Anderson. Nenê, eu acho que vou tentar passar rápido, tá? Nenê não faz uma boa partida. Ele aparece para finalizar 3 vezes. Ele aparece para finalizar. Acho que é isso? É isso. Não aparece para criar jogadas, mas aparece para finalizar 3 vezes. Em uma delas, ele chuta, a bola bate na mão de Thiago Heleno. Não seria um chutaço, mas a bola bate na mão de Thiago Heleno, é pênalti que ele perde. Ele perdeu um pênalti. A segunda vez que ele apareceu para finalizar foi numa bola no primeiro tempo ainda, no qual o Marcos Paulo, Michel Araújo faz uma jogadaça, por sinal, fui ver replay depois e achei uma jogadaça. Defesa de Santos, Marcos Paulo foi muito bem de dar a cavadinha pro meio e Nenê escora pro gol. O gol é dele, óbvio, está na conta, claro, oportunismo. Mas essa foi a segunda finalização dele. E a terceira finalização foi a finalização do segundo tempo, que ele bate de primeira na mão de Santos. Pode ser que tenha uma outra finalização. Tem uma outra, né? Que ele bate de direito em cima de Santos também. Então, assim, o poder de Nenê é a finalização. Não foi tão... A única finalização que ele fez no jogo foi a mais fácil. Foi ele tocar pro gol. Até o pênalti ele perdeu. O gol e o pênalti perdido meio que se equivalem, na minha opinião, então isso não altera tanto a nota. E pra mim, a atuação de Nenê não foi boa, não foi boa. Só que pra você ver o nível que o Fluminense jogou nessa partida, a atuação que não foi boa de Nenê fica com uma nota 4. Pra mim, o pior em campo fica com uma nota 4. Vamos para Nenê, Michel Araújo. Enquanto esteve 100% em campo, fez a jogada do primeiro gol e a expulsão de Thiago Heleno. Era uma boa jogada dele, um tapa que ele tinha dado na frente e ele sofre a falta. No mais, participativo, mas nem tanto. Tem qualidade e tem mostrado essa qualidade. A posição dele, acho que é uma dali do trio de ataque, que tá menos em risco. Porque no caso de Marcos Paulo, ele não jogou como 9, né? Ele jogou bem puxado mais atrás. E Fred voltando, deve ser realocado ali um pouco. E no caso de Wellington Silva, então, nem se fala. Agora, Michel Araújo, uma boa partida. A jogada do primeiro gol tá na conta dele. E a expulsão, que ajudou e facilitou a chegar ao segundo e terceiro, também passam muito por ele. Então, por isso, uma nota 7 para Michel Araújo. Vamos pro ataque. Wellington Silva, né? Já estamos no ataque com o Michel Araújo. Wellington Silva, uma partida fraca com lampejos.
Ele até arma a primeira jogada para Michel Araújo, jogada do primeiro gol, né? Ele vai para cima, dá o corte para direita e toca. Ele arma uma jogada assim no segundo tempo também, acho que é ele que começa uma jogada que vai culminar no erro de Egídio lá na frente, mas muito pouco, né? Muito pouco. Ele ficou completamente deslocado dentro da partida. Quando o Fluminense começou a fazer isso, né, que o Day percebeu que os zagueiros do Atlético estavam fechando muito, o Atlético estava muito pressionado lá atrás, e ele puxou o Marcos Paulo para jogar numa linha de armação. O Wellington Silva ficou deslocado nesse ponto total, tanto que Ganso entra depois. E, assim, acho que talvez para perder posição para Fred, é bem capaz de que perca a posição seja o Wellington Silva. Uma atuação fraca, com um pequeno lampejo na organização inicial da jogada do gol. Por isso fica com uma nota 4 também, assim como Nenê. E o outro, Marcos Paulo. Aí, meus amigos, não vai aparecer o númerozinho aqui do lado, porque não tem edição. Mas quando o Nenê fez o 3-0 contra o Figueirense na Copa do Brasil, eu dei uma nota 9,5 aqui. E por que eu dei uma nota 9,5? Muitos questionaram, por que não foi 10? Tem marcação com o Nenê e etc. E eu falei, cara, o Figueirense tava brigando para não cair na série, brigaria para não cair na Série B. Era time de lá embaixo da tabela de Série B. Era uma terceira fase de Copa do Brasil num jogo no Maracanã, sem muitos atrativos, contra um time fraco e etc. E foram 2 gols com desvio, né? Tipo assim, óbvio, foi um hat-trick bonito, mas foram 2 gols que ele contou um pouco com a sorte. Foi uma atuação esplendorosa, tanto que ganhou 9,5. Eu falei, mas falta um peso nessa atuação, né? Foi um jogo contra o Figueirense. O jogo de Marcos Paulo ontem teve esse peso. Foi um jogo contra o Atlético Paranaense, de Série A, meio de tabela de Série A, meio de tabela, mas que terça-feira estava dando trabalho com 8 desfalques pro River Plate. No Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, no segundo turno, e botando o Fluminense no G4. Ano passado o Marcos Paulo fez uma ótima atuação e tal, não chegou ao nível desse, acho que ele recebeu 8,5 aqui, alguma coisa assim, contra o Palmeiras. E foi para tirar do rebaixamento. Hoje era uma atuação, ontem, né, no caso era uma atuação para colocar no G4. Atuação esplendorosa, ele é responsável por a maioria das finalizações do Fluminense, não finalizando tão bem inicialmente, finalizando bem, Santos pegando, até o momento que ele decide não finalizar e faz o passe para Nenê fazer o gol. Depois ele aparece dando a finalização quase que sem ângulo, faz o gol. E o terceiro, a jogada inteira dele, e um tapa que muitos falaram, né, com nojo, de sacanagem, o que você quiser usar de expressão para fazer o terceiro gol. É daquelas atuações que a gente vai lembrar durante muito tempo. E eu, assim como dei 10 para João Pedro, quando João Pedro fez aquele hat-trick contra o Atlético Nacional, jogo de Sul-Americana, time de Medellín, campeão de Libertadores, etc., vale um 10 contra o Atlético Paranaense para Marcos Paulo também. Reservas, esses eu vou passar bem rápido, assim. Deixa eu até abrir aqui quem foram todos os reservas que entraram, né? Porque foram alguns. Luiz Henrique. Vai ficar sem... Porque tem muito sem nota também, né? Luiz Henrique entrou, jogou 15 minutos, mais ou menos, fica sem nota. André e Miguel, idem também, né? Todos os 3 aí entraram e tiveram poucos minutos para poder jogar. E os outros 2 que jogaram mais tempo, Felipe Cardoso, a nota é 0. Acertou um pivô, olha só que coisa, mas já falei, né? Gabriel, pegou ranço? Peguei. Tá incomodado? Defende o Anderson Felipe Cardoso, tá incomodado com isso, etc. Ok. Espera até... Em março ele não tá mais aí, não. E o outro foi Ganso. Ganso que, numa partida que foi totalmente ofuscada por Marcos Paulo, e eu achei ótimo isso. Achei ótimo. Porque ele fez uma atuação boa. Não foi ótima, não foi esplendorosa, não, foi boa. Ele entrou para poder compor essa linha de 3 ali, né? Que era Marcos Paulo, Ganso e Nenê, e botou Felipe Cardoso aqui na frente. Se Fred ainda tivesse. Afinal, Fred, né? Tem notícia sobre ele amanhã. Felipe Cardoso na frente. Ganso entrou e de cara deu 2 passes. Deu um para Egídio, já tinha dado um antes. Não foi aproveitado. Ele entrou para isso. Rodou a bola, ok. Fez uma atuação ok e passou despercebido. A gente não contratou o Ganso para ele passar despercebido. Tá longe. Não é para ter o maior salário do elenco, não é pra gente aplaudir isso. Mas finalmente a gente não teve um jogo que a gente acabou falando só de Ganso, né? Porque é um saco também isso, né? Enfim, uma nota 6,5, entrou, fez uma partidinha ok e ajudou o time a sair com os 3 pontos. Sobre o Odair Hellmann, tem méritos, e esses méritos já foram muito destacados na análise Pocket, vai lá para você poder assistir. E para fechar, uma coisa que eu acabei não falando lá ele tem méritos. Tá acertando em muita coisa, mas algumas coisas ele tá pagando para errar. Eu falei isso sobre o Muriel,
Falei várias vezes, a culpa de Muriel errar do momento é de Muriel. Agora, o próximo jogo, quando o Muriel falha, acho que depois do jogo contra o Flamengo, eu falei, ó, o próximo jogo que ele falhar, a culpa passa a ser de Odair. Porque ele não tá tirando o Muriel do time. E aí, hoje, tem Felipe Cardoso. Ele continuar utilizando o Felipe Cardoso é danoso pro Fluminense. É algo danoso. E é um erro dele. São erros de Odair. Ele ontem, por exemplo, se ele tivesse escolhido Caio Paulista no lugar de Luiz Henrique, era erro dele. Então ele tem erros. Tem muitos erros. Mas tem acertos também. Aqui a gente valoriza os erros e não desvaloriza, valoriza os acertos e não desvaloriza os erros que são importantes para a gente poder crescer. Saudações tricolores, o vídeo ficou grande mesmo sem ficar com edição, aí eu falo demais. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!